Olá, irmãos e irmãs, paz seja convosco. Este é o programa Escola Bíblica Dominical, um programa criado pela Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, que tem como objetivo fornecer a vocês, que são professores e professoras da Escola Dominical, que utilizam as revistas da CPAD, subsídios para que a sua aula seja uma bênção. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Nós estudaremos hoje a lição de número 8, que tem como título Jesus, o Holocausto Perfeito. E eu quero convidar-lhes a ler o texto áureo desta lição, que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 10, e nos diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Antes de nós adentrarmos a este assunto, ao assunto holocausto, nós precisamos entender e mostrar para os nossos alunos o que a palavra sacrifício significa. Nós temos duas palavras importantíssimas que estão ligadas ao holocausto, que é a palavra oferta e também a palavra sacrifício. O dicionário Priberan da língua portuguesa, que é um dicionário que você encontra na internet, digitando www.priberan.pt.br, ele traduz a palavra sacrifício da seguinte forma: sacrifício é uma oferta solene a uma divindade em donativos ou vítimas. E a primeira vez que a Bíblia relata um tipo de sacrifício, ainda que não seja feito, mostrado de forma clara, está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. E eu quero ler na tradução O Livro, que nos diz: o Senhor Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Deus havia criado Adão e Eva perfeitos, sem mancha, sem culpa, sem pecado, inocentes. Mas acontece que, pelo fato de Adão e Eva desobedecerem a Deus, eles foram manchados, eles pecaram contra Deus. E a Bíblia nos mostra que pela viração do dia, o Senhor sempre vinha até o jardim do Éden e tinha um momento de comunhão com aqueles personagens, com os dois, com o casal. Mas nesse momento específico, a Bíblia nos mostra que Deus, mesmo sabendo onde eles estavam, fez a seguinte pergunta: Adão, onde estás? É importante nós entendermos e reforçarmos, porque já dissemos que Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas o que havia acontecido? O pecado havia entrado neles. E era como se Adão e Eva não conseguissem ter a mesma comunhão com Deus, o mesmo tipo de relacionamento. E Deus precisava deixar isso claro para eles. Vejamos o que o texto bíblico nos mostra em Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8, na tradução Nova Versão Internacional. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores.
Eles estavam manchados, a inocência deles havia sido afetada e eles estavam envergonhados de estarem nus. E quando Deus aparece a eles, fala com eles, eles estavam escondidos. Essa é uma situação que fez com que o homem e a mulher se afastassem de Deus. Existem algumas palavras no hebraico muito importantes que estão relacionadas ao título dessa lição. Nós já falamos sobre oferta e sacrifício. A palavra oferta vem do hebraico korban e significa algo que é trazido para perto. Mas a palavra sacrifício é outra, é a palavra zebá. Mas nos importa mais nessa lição uma palavra que é derivada da palavra zebá, que é a palavra zabá, que significa matar em sacrifício. O que nos leva exatamente ao texto que nós lemos de Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando Deus tira aquelas vestimentas feitas de folhagem e dá para eles vestimentas de pele de animal. Isso a Bíblia não fala, mas está claro que Deus matou alguns animais, tirou deles a pele e colocou na vida, no corpo de Adão e Eva. A vida do animal foi sacrificada para que Adão e Eva pudessem estar na presença de Deus, ainda que por um tempo pequeno, porque vocês conhecem a história, vocês sabem, eles foram expulsos do paraíso. Após este ato de Deus, após esta situação, os sacrifícios voltam no texto bíblico, em Gênesis capítulo 4, quando nós observamos a história de Caim e Abel. Caim ofereceu ofertas ao Senhor, Abel também, e esse ato de ofertar e sacrificar a Deus, ele permanece durante todo o Antigo Testamento, e quando Jesus estava na terra, o ato sacrificial ainda era vigente. Então, nós entraremos agora no tópico de número 1, que tem como título o Holocausto, o sacrifício mais antigo. A primeira vez que a Bíblia traz a palavra holocausto é em Gênesis, capítulo 8, versículo 20. E nós vamos ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional, que nos diz: depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Preste bastante atenção na palavra queimando-os, pois a palavra holocausto no hebraico, que a própria lição nos traz, é olá, que traduzida é dar um passo acima ou ir para cima. Trazendo para o português, significa o seguinte: quando a oferta, o sacrifício eram queimados, e aquela fumaça subia, ali estava sendo feito um sacrifício de holocausto, ou seja, um sacrifício queimado, completamente queimado, e aquela fumaça chegava até Deus como oferta. Isso é muito importante nós entendermos, porque faz todo sentido para nós andarmos, para nós continuarmos dentro deste texto. Quando nós
vamos para o grego traz a palavra holocauston, que é derivada do latim, que significa uma oferta de sacrifício completamente queimada. Vocês estão vendo a ligação? Não existe mudança do grego para o hebraico. Holocausto significa oferta ou sacrifício completamente queimado. Qual era o objetivo do holocausto? Aplacar a ira de Deus. Por causa do pecado, Deus se irou contra o povo. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles foram expulsos do paraíso. E existe um texto muito importante que o profeta Isaías escreveu, que nos mostra as consequências do pecado. Leiamos Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, na tradução da Bíblia Viva, que nos diz: o problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Por causa dos seus pecados, Deus virou o rosto para vocês e não ouve mais o que vocês pedem. Assim como um animal morreu, e nós já comentamos sobre isso, para que Adão e Eva tivessem condição, ainda que de forma pequena, de pouca duração, conversar com Deus antes que eles fossem expulsos do paraíso, os holocaustos foram utilizados pelo povo de Israel para que a ira de Deus fosse aplacada e eles continuassem na presença do Senhor. Vamos ler um texto que fala sobre isso. Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, na tradução O Livro, que nos diz: o Senhor falou a Moisés do tabernáculo e mandou-lhe que desse as seguintes instruções ao povo de Israel: quando sacrificarem ao Senhor, tragam animais do vosso gado, dos vossos rebanhos. Se o vosso sacrifício for de gado, que ofereçam como oferta queimada, que seja sempre um macho sem defeito. Tragam um animal até a porta do tabernáculo, onde os sacerdotes aceitarão a sua oferta ao Senhor. A pessoa que oferece porá a mão sobre a cabeça do animal. A morte do animal será aceita por Deus em lugar da morte do homem que o trouxe. Essa morte é o castigo dos seus pecados. O homem matará então o animal ali perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue ao Senhor, espargindo-os à volta do altar que está à entrada do tabernáculo. Depois, os sacerdotes tirarão a pele do animal e o partirão em pedaços. Porão lenha sobre o altar, acenderão o fogo e colocarão os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha. Os órgãos internos, os intestinos e as patas deverão ser lavados com água. E depois os sacerdotes queimarão tudo sobre o altar. E será um holocausto com que o Senhor se agradará. Vocês prestaram atenção? Vida em sacrifício para que a outra vida continuasse viva. Esse é o sentido de sacrifício. E este sacrifício que aplacava a ira de Deus é conhecido como holocausto, oferta, sacrifício completamente queimado. Com Moisés e a lei, Deus instituiu isso até o tempo em que Jesus Cristo veio ao mundo. Êxodo capítulo 29, versículo 18, na tradução da Bíblia Viva, nos diz: queime tudo sobre o altar.
É a oferta queimada muito agradável ao Senhor. Um ponto importante que você precisa deixar claro e mostrar para os seus alunos é que o sangue do animal, quando era vertido, quando o sacerdote cortava o seu pescoço, aquele sangue, ele era aspergido ou jogado no altar e também sobre a vida das pessoas, sobre as pessoas. E isso deixa claro que as pessoas estavam sendo substituídas pelos animais. Daí vem o termo no hebraico kafar, que significa cobrir, expiar, reconciliar, propiciar e pacificar. E existe um dia no calendário judaico chamado Dia da Expiação, que era um dia no ano em que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no santo e no santíssimo lugar, aspergia o sangue sobre o tabernáculo e o povo ficava um ano em paz com Deus. Todos os anos eles faziam isso. Quando os judeus foram perseguidos, e o livro de Esther mostra isso de forma bem clara, eles iriam ser mortos, mas aconteceu o que nós conhecemos como Yom Kippur, que significa também o dia da expiação ou o dia da libertação. Os judeus conseguiram se defender, matando aqueles que iriam lhes matar, e eles foram livres da destruição iminente. Até os dias atuais, o Yom Kippur é comemorado pelos judeus. No Antigo Testamento, o sangue dos animais oferecia uma solução temporária. Guarde bem esta palavra, temporária, pois os pecados eram cobertos e não apagados. Deixe isso claro para os seus alunos. Vamos ler Levítico, capítulo 17, versículo 11, na tradução da Bíblia Viva, que fala: porque a vida da carne está no sangue, por isso mesmo eu dei o sangue para ser derramado no altar, para apagar pecados em favor das almas de vocês. É o sangue que serve para fazer expiação do pecado e da culpa, porque sangue é vida. Nós entraremos agora no tópico de número 2 da lição, que tem o tema, que tem o título, o Holocausto na história de Israel. Assim como nós já estudamos, já vimos hoje, desde a instituição do sacrifício pela lei até os idos de Jesus, ele permaneceu como regra. Então nós temos Abraão, que sacrificou Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, mais à frente Moisés, que instituiu através de Deus a lei do sacrifício. Mais para frente nós temos Samuel, que era um sacerdote e profeta e que sacrificava ao Senhor, fazia holocaustos. O rei Saul, Davi, Salomão, que construiu o templo, e no templo foram oferecidos milhares de sacrifícios. E é importante nós lermos um texto muito marcante que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 1. E eu vou ler na tradução na linguagem contemporânea, que diz assim: logo que Salomão terminou de orar, desceu do céu fogo e queimou a oferta queimada e os sacrifícios. Deus havia aceitado os holocaustos e mostrou a Salomão que ele havia aceitado. Nós entraremos agora no tópico de número 3, que é o tópico mais importante dessa lição, que tem como título Jesus Cristo, o holocausto perfeito. Existe algo muito importante que foi percebido por Davi há milhares de anos antes do nascimento de Jesus.
O Senhor instituiu o sacrifício, os holocaustos. Porém, ele desejava que as pessoas fizessem aquilo com alegria, fizessem aquilo de bom grado, fizessem aquilo de bom coração. Mas acontece que as pessoas começaram a usar o sacrifício de forma errada. Por isso que Davi, lá no Salmo 51, escreve: sacrifícios e ofertas não quiseste. E ele diz: a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O que era necessário? Coração quebrantado e contrito e sacrifício, para que Deus, no Antigo Testamento, aplacasse a sua ira. Agora, olha que coisa interessante. Vocês se lembram da passagem do Novo Testamento nos Evangelhos, que mostra Jesus entrando no templo e na porta do templo estavam os cambistas ou os vendedores? A Bíblia diz que Jesus se irou com aquilo e começou a expulsar os cambistas, a tirar, a derrubar aqueles animais que eram vendidos. E existem algumas razões para isso. A primeira delas é que, provavelmente, os animais eram vendidos pois o povo não tinha tempo para preparar a sua adoração a Deus. Havia virado a situação do ritual, do sacrifício, havia virado algo muito comum. Então as pessoas não tinham tempo para se preparar para adorar a Deus, chegavam na porta do templo, compravam ali um animal e entravam no templo para sacrificar. Vamos fazer uma comparação com os dias atuais? As pessoas vêm para a igreja nos domingos, passam um domingo às vezes no clube, passam um domingo às vezes trabalhando, passam um domingo fazendo qualquer coisa, menos se preparando para entrar na presença do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com isso e precisamos deixar isso claro para os nossos alunos. Segundo motivo ou explicação a respeito do porquê os animais eram vendidos na porta do templo. Os animais eram vendidos, pois o sacrifício haviam virado um ritual obrigatório, conforme nós já mencionamos. Eles não mudavam a vida da pessoa. E em terceiro lugar, os animais eram vendidos, pois o povo que estava afundado em pecados não queria mostrar a sua situação para os outros. Porém, Deus, que conhece todas as coisas, sabia como estava a vida de cada uma daquelas pessoas. Vejamos o que o escritor aos Hebreus nos mostra no capítulo de número 10, dos versículos 5 a 10, na tradução O Livro. Foi por isto que Cristo, quando veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas formaste-me um corpo. E não são os animais queimados em oferta pelo pecado o que tu reclamas. Então eu disse: aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, tal como está escrito ao meu respeito no livro do Senhor. Repare-se então que diz: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem animais queimados pelo pecado. Vejam só, isso não te agrada, embora seja exigido pela lei de Moisés. E acrescenta depois: aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso significa que tirou o primeiro sistema para instituir um segundo, e foi porque Jesus Cristo executou a vontade de Deus, oferecendo por uma só vez a sua própria vida em sacrifício, que nós somos limpos do pecado. Deus queria algo mais. Deus queria e quer restaurar a comunhão que o ser humano tem com Ele, tinha com Ele, de tal forma que eu e você e todos aqueles que se achegam até a presença de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo possam ter um relacionamento extraordinário com Ele. Ele nos ouvirá e nós o ouviremos. Vamos ver o que a Bíblia fala e nos mostra em João capítulo 3, versículos 16 e 17, conhecido como texto áureo da Bíblia, na tradução King James atualizado.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Outro texto, João, capítulo 1, versículo 14, na nova tradução na linguagem de hoje. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Em outra tradução, nós temos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no grego é eskenosen, que significa exatamente a mesma situação quando no Antigo Testamento Deus descia sobre o tabernáculo, a sua glória descia sobre o tabernáculo. Quando Jesus é encarnado, ou Deus se torna homem, o sentido é o mesmo. Deus passou a habitar, a tabernacular no meio dos seres humanos. João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele leva um susto e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do Antigo Testamento? Cordeiros sacrificados. O Novo Testamento vai abolir esses sacrifícios, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado no meu e no seu lugar, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28, para que nós compreendamos exatamente o que foi o sacrifício de Jesus. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. Jesus é o holocausto perfeito. A oferta que Jesus fez, dando a sua vida, foi aceita pelo Pai como condição absoluta para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Jesus morreu no nosso lugar, assim como os animais morriam no Antigo Testamento no lugar dos hebreus. Este é o ensinamento de hoje. Esta é a lição de número 8. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você, professor e professora, seja uma bênção nas mãos de Deus, um canal para alimentar todos os seus alunos ricamente através do ensino da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.